a umidade relativa do ar sobre outros assuntos desta temática. O Kleber Ferreira e eu recebemos a partir de agora o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás, o André Amorim. Oi, André, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado, meu amigo Samuel Estraioto, também Kleber, e todos os ouvintes, né, que estão aqui nos prestigiando nessa tarde. E vamos falar um pouquinho aí do tempo seco. Só de falar de tempo seco, a garganta já fica seca, né, Samuel? Realmente está bastante seco. Nossa, bastante. Aqui do meu lado tem uma garrafa 1 litro aqui, volta e meia, recorrer, beber água bastante. Ô André, por falar em água, conta pra gente qual é a previsão de chuva. Temos previsões mais animadoras, não é por agora chuva ou não? As chuvas ainda vão demorar um pouco. Samuel, vamos até colocar da seguinte maneira, vamos por partes. Então, temos, na verdade, 3 situações. Estamos com um pequeno prognóstico, mas é um prognóstico para, em volta do dia 10 de agosto agora, a passagem de uma frente fria ela vai conseguir trazer áreas de instabilidade, a princípio, para o sudoeste goiano. Nós estamos monitorando essa situação. Uma outra situação, setembro ainda vai ter algumas áreas de instabilidade, poucas, mas vai. E retorno do período chuvoso realmente meados de outubro. Aí sim as chuvas começam a ter um fluxo, né? Então, assim, cai, vai depois outro dia, vai ter sequências de dias de chuva. Mas, por enquanto, eu já trago uma notícia um pouco animadora. Eu falo um pouco porque nós estamos verificando o que acontece. Nós estamos com uma massa de ar seco, e essa massa de ar seco, agora quente, ela impede as entradas, ou pelo menos a influência de uma frente fria. Mas estamos observando, os nossos modelos estão demonstrando aí que há essa pequena possibilidade. Eu falo pequeno porque por volta do dia 10, ainda tem alguns dias aí pela frente, mas nós iremos confirmando aqui com vocês. Eu vi uma informação na semana passada que poderia chegar aí próximo dos 10 graus aqui no estado de Goiás, especialmente aqui na região metropolitana, agora por esses dias, especialmente no final de semana passado. Não vi essa mudança, pelo contrário, até no período da noite senti que esquentou um pouco mais em relação a dias anteriores. Teremos, por conta dessa instabilidade, André, que você citou, uma baixa aí na temperatura pelos próximos dias? Samuel, por enquanto não. Nós não temos baixa na temperatura e, por incrível que pareça, se caso ocorrer essa chuva, nós temos sim uma redução de temperaturas, mas não é algo que venha a ser comparado com maio ou temperaturas muito baixas. No final de semana nós tivemos aí um ar frio de origem polar, mas como ele não teve força para romper todo esse bloqueio atmosférico, chegou bem frio, o frio foi muito pouco aqui para os goianos. Nós tivemos aí uma redução, Goiânia, por exemplo, de 15 graus, caiu para 13,2, em Cristalina fez 9 graus, em Rio Verde no domingo fez 11,2, mas foi uma redução assim tímida, em detrimento de maio, porque maio realmente foi muito, mas muito frio mesmo. E para esses próximos dias, o que nós deveremos esperar, sem a temperatura subindo, na verdade. Mesmo que ocorra essa chuva, né, por volta do dia 10, você tem uma situação muito momentânea de alívio de temperatura ou melhoria de umidade. Volta novamente a situação, porque nós estamos no nosso período seco, e essa massa de ar seco, ela é bastante persistente, né? Ela vem aí há vários dias, nós estamos praticamente há quase 80 dias sem chuvas aqui na capital, né? 79 dias, praticamente 80 dias sem chuvas na capital. Tem municípios em Goiás que está com mais de 100 dias, por exemplo, Aragarças, Porangatu, já faz um bom tempo que não se vê chuva por lá. E aí, justamente, por essa elevação na temperatura, essa predominância dessa massa de ar seco, a tendência é que a umidade continue caindo, os percentuais de umidade relativa do ar, André? Sim, Samuel, nós estamos aí já no estado de praticamente quase alerta para a umidade relativa do ar. Por quê?
nós estamos aí entre a atenção e alerta. Até 20%, atenção. Abaixo disso já entra em alerta. Nesses últimos dias, eu falo assim que é até interessante como as coisas mudam, né? A gente fala, entrou o mês de agosto, foi como se tivesse apertado um botãozinho. Desculpa a expressão, né? Um botãozinho assim, assim, liga a umidade relativa muito baixa. E realmente, nos últimos dias, nós temos aí, praticamente começou ontem o mês, mas de domingo para cá, a umidade relativa do ar tem se posicionado de maneira muito baixa. Municípios aí com 16%, como Goianésia, 18% aqui em Goiânia, 18% em Jataí, Rio Verde. Apesar que as pessoas, a nossa parte sensorial da umidade relativa do ar, ela é um pouco, você não consegue falar assim, se está 30, se está 18, você sabe que está seco, porque realmente o ideal para o nosso corpo humano é que esteja em torno de 60%. Então, abaixo disso, já começa a ficar ruim. Só que cada dia que passa, e se esse período de estiagem se prolonga, nós não tivermos chuvas até ali para setembro, final de setembro, e já em outubro, né? Já a perspectiva de voltar às chuvas em outubro, o tempo vai ficando mais seco a cada dia que passa. Então, nós podemos chegar aí uma situação de 8% a 10% de umidade aqui na região, aqui no estado de Goiás, em várias regiões. André, da minha parte aqui, eu tenho um último questionamento. Kleber Ferreira também certamente tem questões aí a serem feitas a você. Eu citei aqui na abertura a respeito da amplitude térmica, ou seja, aquela variação de temperatura muito significativa. Durante o dia, muito quente, pela madrugada, a temperatura baixa aí bastante. A gente tem aquele efeito cebola que você já explicou para a gente em outras oportunidades aqui. As pessoas chegam com casaco, depois tira casaco e assim vai. Mas qual o motivo da gente ter essa amplitude térmica tão grande para essa época do ano? Sim, a amplitude térmica, explicando aqui para os nossos ouvintes, é a diferença entre a mínima e a máxima. Vou até citar um exemplo aqui de um município que é no sudoeste goiano e serve bastante de exemplo, Jataí. Por exemplo, Jataí começou com 12 graus e chegou no dia de ontem, né? Eu vou comparar o dia de ontem. Partiu de 12 graus de temperatura mínima e chegou a 33, praticamente 33 graus de temperatura máxima. Então, triplicamos a temperatura praticamente aí em poucas horas. Mas como é que se dá assim esse fenômeno da amplitude térmica? Estamos com as características ideais. Então, um período de estiagem, um período do tempo estável e sem chuva. Mas temos uma situação. Você não está tendo coberturas de nuvens. As nuvens funcionam como um forno, vamos colocar como uma estufa. Ela consegue segurar o calor aqui na superfície. Então, o que acontece durante o dia? Então, você tem os raios solares incidindo sobre a superfície, e essa superfície que é o asfalto, o concreto, a nossa casa, o apartamento, o prédio, ele esquenta de uma maneira muito rápida. À noite, como as nossas noites estão sendo de céu claro que eu falo no sentido assim, gente, céu limpo, né, estrelado, da mesma maneira que esquentou, ele perde também temperatura muito rapidamente. Então, nós temos um ciclo de esquenta e esfria, por conta dessa situação. Quando você tem um pouco mais de cobertura de nuvens, você consegue reter mais esse calor, então a amplitude térmica diminui bastante. Mas nesse período, por isso que nós ficamos aqui conhecidos com aquela situação meio parecido, né? Similar, eu vou falar parecido, que nem similar não é, mas ainda bem, com o deserto do Saara ou algum outro deserto. A umidade muito baixa e as amplitudes, porque no deserto você tem calor de 50 graus, 40, 50 graus, temperatura durante o dia, que à noite pode chegar até, em alguns locais, até temperaturas negativas, dependendo da região, do deserto, né? Então, realmente, a gente passa um período aqui bastante complicado. Complicado para o corpo, né, Samuel? O seu corpo entender. De manhã, frio. À tarde, em poucas horas, praticamente 7 horas depois, né, 7 horas da manhã, com a temperatura de 11 graus. Às 3 horas da tarde, 33 graus. Umidade relativa do ar, 18%. Então, para o corpo humano entender toda essa mudança brusca é muito complicado. E por isso que as pessoas sofrem nesse momento. A gente fala sofre as crianças, os adultos e a população em geral. Sem falar na poeira, sem falar nas queimadas, realmente é uma situação bem complexa.
Kleber Ferreira, já ganhei o dia, viu, com a explicação do André Amorim aí sobre a amplitude térmica. Valeu, aprendi bastante. Certamente, Kleber, você também tem questionamentos ao André Amorim, gerente do Cimego, aqui no Sinal Aberto, segunda edição. Também aprendi, Samuel, muito com essa explicação do André, porque eu não conseguia entender e agora eu sei que há uma explicação científica e altamente lógica, né? Que tem algumas explicações científicas que eu falo, isso não tem jeito de ser assim, não. Essa aí não tem jeito, tem de questionar, é desse jeito mesmo, só pode ser assim. André, boa tarde. Naturalmente que quando a gente fala em temperatura, quando você fala aí sobre a questão da probabilidade de chuva efetivamente após outubro, né? Assim, no meio da primavera para frente, aí depois a gente vê o verão em dezembro, naturalmente continua a chuva. Está muito distante outubro, porque nós estamos entrando em agosto agora. Há alguma preocupação com relação ao abastecimento de água para algumas cidades goianas? Kleber, essa preocupação, boa tarde, né, Kleber, nosso amigo Kleber, essa preocupação sobre abastecimento, sobre disponibilidade, vamos falar de disponibilidade hídrica, né? É o que está disponível para a população, o produtor, o Kleber poder usar, o Samuel, eu poder estar utilizando, sempre será uma preocupação, Kleber. Por quê? Nós tivemos nesses últimos 7 anos, vou pegar um passado mais recente para a gente falar a respeito disso. Chuvas muito irregulares, muito abaixo da média, e isso sim traz uma preocupação, porque o nosso país, o Brasil, especialmente na parte centro-sul do Brasil, estamos vivendo aquele sintoma de seca. Nós já tínhamos, às vezes, havíamos conversado em outro período, sobre o monitor de secas, né? Aquele mapa que mostra aquele fenômeno da seca, uma seca silenciosa que vai se instalando e as coisas vão acontecendo. Então, as chuvas estão muito irregulares. Preocupação? Temos, mas nós estamos trabalhando com muita eficiência, né? Eu falo a CEMAD, o Cimego aqui na parte de monitoramento, e outras ações que, mesmo silenciosas, estão acontecendo nas bacias hidrográficas. Situações tais como levar ao conhecimento da população que a água tem que ser utilizada de maneira racional. Eu até brinco assim, não é porque nós somos muito velhos não, né, Kleber? Mas nas cartilhas antigamente, lá como se lá no primário falava assim, a água é um bem infinito. Você lembra disso? Né? O Samuel é mais novo que a gente, o Samuel tá careca, mas ele é mais novo. Mas assim, falava-se assim, de abundância das coisas que se tinham. E hoje nós vemos aí que sim, é muito pelo contrário, a água tem que ser altamente valorizada. E ela é o ouro do futuro. Muitas pessoas acham, né, que é muito um pragmatismo, alguma coisa assim, mas a água é algo que vai fazer a diferença nas nações. Então, se a China é uma potência, se o Japão é uma potência, se os Estados Unidos é uma potência, o Brasil, sim, é uma potência, a água vai ser um divisor realmente de produção agrícola, de alimentos. Quem vai alimentar todo esse planeta? Realmente tem que se produzir bastante. Mas a água, o ser humano não vive. Voltando aqui à sua questão, sim, é preocupante, mas nós estamos tomando todas as ações de monitoramento, de conscientização. Aqui, por exemplo, citando sempre o Meia Ponte aqui, ele está melhor do que o ano passado em termos de vazão. Hoje nós estamos com 7.900 litros por segundo, em detrimento do ano passado, que estava abaixo de 5.000 já neste mesmo período. Então, é um trabalho de mudança de cultura. Nós reunimos com produtores rurais, com indústria, com irrigantes, né? Então, assim, explicando para eles, vocês têm que ter uma consciência do uso dessa água. Não dá para ligar simplesmente a chave lá da motobomba e jogar água para cima, não é isso. Irrigar não é isso. Irrigar é você usar um equipamento adequado, que tem uma vazão adequada para o seu consumo ali. Não jogar, não desperdiçar água, porque hoje realmente, e a Saneago, por exemplo, né, a empresa de saneamento, tem feito a tarefa de casa deles, tem sido cobrado isso também como usuário, eles são usuário também, para que não tenha vazamento e as ruas aí esvairando água aí o dia inteiro. Não podemos ter esse cenário mais. É preocupante, mas hoje nós estamos com uma situação um pouco mais confortável. Mas o uso racional da água, Kleber, de maneira imprescindível, é na minha casa, na sua casa, na casa do Samuel, na casa do ouvinte. As pessoas têm que realmente mudar essa cultura. Porque nós não temos, assim, vou ser em toda sinceridade,
nós não sabemos quando esse fenômeno de seca no Brasil, que não é só no Nordeste do país onde a seca é absoluta, quando é que ela vai passar? Quando é que nós teremos aquele período de grandes chuvas que nós vivíamos no passado? Meu pai falava assim, ó, o mês de janeiro chovia todo mês de janeiro, fevereiro, então assim, dias e dias de chuva. E hoje o que nós vemos? Chuvas muito irregulares. E já aproveitando a sua deixa aqui, só vou falar o que vai acontecer no final do ano. Nós já teremos Laninha de novo, o sul do país com a seca, assim, fora do tempo, né, que a gente fala assim, porque realmente o pessoal do sul do país vai sofrer novamente e nós teremos chuvas irregulares. Então, nós, enquanto cidadãos aqui, nós temos que realmente buscar formas de resiliência contra essas situações. Nós estamos sabendo que estamos sendo atacados, mas nós temos que usar a inteligência nessa hora para sobrevivermos a essas situações climáticas. Samuel, lá vem uma linha. Bom, eu já vou agradecer o André, Samuel. Fico humilhado aqui entre você e o André. Quando vou entrevistar o André de novo, eu quero dar um jeito de raspar a cabeça, que vou ver se eu vou ficar aqui passando, destoando tanto. Samuel? Que isso. Obrigado, Kleber. Tá certo. André, obrigado, viu, mais uma vez aqui pela participação com a gente na Sagres. Uma ótima tarde. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Samuel, e deixo um forte abraço para o Kleber, para você e toda a equipe, né? Sempre me sinto em casa, na Sagres, como uma família, né? E muito obrigado pela oportunidade e aquela situação. Vamos nos cuidar, né? Cada um cuidando, né, da pessoa e também cuidar do próximo. Sabemos aí tantas situações que nós estamos passando, mas vamos conseguir vencer. Mas agradeço a oportunidade, o Cimego sempre de portas abertas. Obrigado, Samuel. Tchau, tchau. Vamos sim, vamos vencer. André Amorim, gerente do Cimego.